Chegou um pedido até nós aqui de oração pela Priscila. Priscila? Ok, vamos orar assim. Se você chegar na igreja e tiver algum pedido especial de oração, já entregue para os diáconos para a gente marcar e estar intercedendo. Nós nunca deixaremos de orar por algum pedido. E se nesse momento você lembra de alguém que está precisando de uma intervenção, seja no corpo, seja no coração, seja na alma, coloque o nome dessa pessoa agora diante de Deus. Pai do céu, a Priscila confia que o Senhor pode intervir e nós, no santo nome de Jesus, também oramos por ela. Rogamos uma bênção especial, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, trazendo toda a recuperação, tudo o que é necessário para essa vida. Também, meu Deus, oramos pelos demais irmãos, irmãs, amigos que se encontram enfermos ou que se encontram abatidos. Traga, Deus, uma bênção especial de cura, de restauração. Atende, Deus, o clamor que é feito no nome de Jesus. Nós não merecemos que o Senhor nos atenda. Nós não confiamos no nosso merecimento. Nós acreditamos totalmente de que se o Senhor vai atender por causa do que Cristo fez. E é nesse nome poderoso que descansa a nossa confiança. Também, ó Deus, ilumina os corações, que a Tua palavra e o Teu Espírito fale com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz esteja com todos que estão aqui no templo, com aqueles que acompanham pela internet. Eu costumo dizer, já falei isso outras vezes, que nem sempre o pregador sabe por que está falando, mas você e Deus sabem por que está ouvindo. Tem situações que a gente não tem a dimensão do que Deus quer falar ao teu coração. Nós preparamos a mensagem, geralmente na segunda, ou às vezes até durante o mês já estamos pensando nela, esboçando, estudando. Mas Deus, no seu poder imenso, Ele prepara para que você esteja naquele dia, naquele horário, ouvindo aquela mensagem. E o pregador às vezes não sabe o que Deus está fazendo no coração das pessoas, nos corações. Então, fique atento ao que Deus quer falar na tua vida nessa noite. Esse mês é comum em todas as igrejas presbiterianas do Brasil, aqui de nossa nação, que a gente relembre o mês de missões. Porque foi o mês em que chegou o primeiro missionário para implantar um trabalho protestante lá no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. Então é relembrado vários aspectos da obra missionária. Eu falei, o pastor Anísio falou, inclusive nós pregamos um sermão aqui, literalmente, do reverendo Simonton, Ashbel Green Simonton, que foi esse primeiro missionário, há 2 domingos atrás. Mas, quando pensamos em missões, ou seja, a tarefa dada por Jesus Cristo à sua igreja, um resumo bem claro do que seria missões, o anúncio do Evangelho a todas as nações, qual o melhor método? Qual a melhor estratégia? Qual o nível de capacitação? Quanto que basta de dinheiro? Não estou dizendo que isso não seja importante. Pelo contrário, nós cremos sim que é importante e procuramos preparar muito bem aqueles que vão para o campo. É raro o pastor ou missionário de nossa igreja que não tenha o preparo mínimo. E quanto maior a exigência, mais se exige também que ele se prepare. Mas será que daria para confiarmos na preparação? Ou seja, fez um bom seminário, fez um bom curso missiológico,
A nossa igreja tem 2 níveis, uma preparação para ser missionário aqui no Brasil e outro para ser missionário em terras distantes, em missões transculturais. Mas será que basta essa preparação? Isso é tudo? Será que basta mandarmos dinheiro para o missionário e ele já vai estar apto a realizar a boa obra de Deus? Quanto de dinheiro bastaria? É também importante os recursos financeiros, mas a capacitação, o método, os recursos financeiros têm o seu devido lugar. Só que sem a essência, eles nada são. Eu me lembro que na época do seminário falava-se de um certo missionário que veio a converter-se no campo missionário. Deu a entender que ele já era um pastor, era um pregador da palavra, pregava muito bem, por sinal, mas não tinha entregue a vida a Cristo. Mas como isso, pastor? Simples. Capacidade intelectual, cumpriu todos os requisitos. A igreja não julga o coração, a igreja julga o que a pessoa está expressando. Se ele cumpre as formalidades, se expressa corretamente, ele está apto. Mas ele mesmo testifica que houve uma transformação, uma real conversão na sua vida, depois de estar ordenado. Glória a Deus por isso. Mas essa real conversão, ela passa por um processo maravilhoso que nós queremos conversar um pouco nesse dia. E para isso, vamos usar um texto das Escrituras Sagradas que está no Evangelho conforme escreveu Marcos. Marcos capítulo 12. Versículo 24. Boas novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 24. Assim diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Eu vou ler todo o contexto para que fique mais claro para a igreja. Diz assim a partir do versículo 18: então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quanto a ressuscitarem de entre os mortos, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Qual que era a questão aqui, meus irmãos? Os saduceus era como se fosse um segmento diferenciado dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo tinha uma linha que era
falada que eram os fariseus, tinha os estoicos e tinha os saduceus. Havia os herodianos também, havia várias divisões, mas esses são os principais. E os saduceus não acreditavam de que haveria ressurreição. E aproveitando isso, pegaram a lei de Moisés sobre o levirato. O que era o levirato? Todo filho de Israel deveria deixar descendente. E se porventura ele não tivesse deixado descendente, o seu irmão iria casar-se com a viúva e ia gerar filho em nome do falecido. Aquele filho gerado não ia tomar o nome de José, por exemplo, que era o marido, ia tomar o nome do Joaquim, que tinha falecido. Hoje praticamos isso? Não, meus irmãos, não. Mas por que não? Porque entendemos que em Cristo esse preceito não é continuado e ele é específico para a nação de Israel. Mas aqui os saduceus queriam pegar Jesus em outra questão. Falou: Jesus, como que vai ser isso lá no céu, já que você está falando que vai ter ressurreição? Começaram a questionar, já que eles não criam em ressurreição, de que a lei do levirato ia ser uma loucura no céu. Imagina, a mulher teve 7 maridos, nenhum desses casamentos gerou descendência. No céu ia dar continuidade a esses casamentos? E aí Jesus vem com a sua frase maravilhosa: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos, o ponto é importante para a minha vida, para a tua vida, se queremos realmente compreender as coisas espirituais, ter paixão, ter apego, ter uma vivência real com as Escrituras Sagradas. Bom, mas alguém poderia dizer: mas os saduceus não sabiam isso? Sabiam, é bem provável que sabiam, mas eles não tinham a dimensão que Jesus ia dar uma resposta tão maravilhosa. Tanto é que nos evangelhos sinóticos, os evangelhos que contam textos paralelos, no evangelho de Lucas, o pessoal ficou admirado com a resposta de Jesus. E o que Jesus falou? Olha, irmão, lá vai ser assim: depois da ressurreição dos mortos, não se casam e nem se dão em casamento. Ah, pastor, mas então no céu eu não vou estar com a minha esposa, no céu eu não vou estar com os meus filhos? Não, ele não falou isso. Ele falou que lá não vai ter essa sequência que nós temos aqui. Ah, mas então eu não quero ir para lá. Você não entendeu nada ainda. Se você já está com essa ideia, você não entendeu nada ainda. Quando o Senhor Deus criou os homens e a mulher e colocou-os na terra, colocou-os para gerarem descendentes, povoarem a terra para esse momento, não para o momento vindouro. Por isso que ele fala: nem se case, não se dando em casamento. Quando nós pregamos aqui a respeito da memória, eu já fiz há alguns anos atrás uma mensagem sobre esse respeito, que me perguntaram: no céu vai ter lembrança? Eu disse: lembrança boa vai, lembrança ruim não. Como que a gente vai definir lembrança boa e lembrança ruim? Tudo aquilo que gera pesar, gera tristeza, gera angústia, dor, não haverá. É a minha forma de interpretar quando ele fala que não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se eu lembrar de fulano, eu vou lembrar daquilo que é bom e daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Não vou ficar com lembrança: lembra aquele dia que você me magoou? Lembra você? Ah, você era minha esposa, lembra que você fez isso? Não vai ter esse tipo de lembrança. Só que é interessante que Jesus fala: não se casam nem se dão casamento, mas serão como os anjos. E na sequência ele fala: quanto à ressurreição dos mortos, não tem lido no livro de Moisés, Deus é Deus dos vivos, porque aquele que crê nele não morre, já vive. Ao mesmo tempo que você já está vivo em Cristo, você viverá em Cristo. Você terá a ressurreição dos corpos, se você morrer antes de Cristo voltar, ou se você estiver vivo quando Cristo voltar, você será transformado no abrir e fechar de olhos, e ficará livre completamente da natureza pecaminosa, de todas as consequências da queda na vida do ser humano. Mas pastor, o que isso tem a ver com a obra missionária?
Meus irmãos, quando o Senhor Jesus fala que errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, e Ele está falando para esses saduceus, eu entendo que Ele fala também para a minha vida e para a tua vida. Eu entendo que esse texto, ainda que ele esteja num contexto sobre a ressurreição, ele se aplica a diversas áreas de nossa existência. Quantos e quantos hoje querem receber tudo mastigado, mas não querem ir às Escrituras, estudar as Escrituras e aprender o que elas ensinam? Não são poucos irmãos que me abordam querendo discutir pregações que ouviram. Eu ouvi uma pregação assim, eu ouvi uma pregação assim. Tá, eu sei que você ouviu, eu não estou duvidando que você ouviu, mas será que ela está plenamente correta? Ela é bíblica? Ela expõe o texto bíblico? Ela fala o que Deus quer comunicar ao seu povo? Não, mas falou forte ao meu coração. Forte e fraco não é o critério. Nosso coração nos engana. As nossas emoções muitas vezes nos passam a perna. Nós precisamos ficar atentos que conhecer as Escrituras não é um mero folhear e achar um versículo e ler. Deus pode também usar esse método. Não recomendo, mas pode. Conhecer as Escrituras é meditar naquilo que está escrito, capítulo, versículo, texto completo, dentro do contexto. Extrair dali o que está escrito, o que significa e qual a aplicação daquilo à nossa vida. E isso dá trabalho, mas é uma bênção muito maior. Aqueles que estão já fazendo esse método aqui na igreja, que nós temos ensinado, eles com certeza observaram um diferencial em abordar as Escrituras. Por quê? Porque você passa a estudar a Bíblia pela Bíblia. No ano de 97, se não estou enganado, eu fiz um curso em São Paulo, Estudo Bíblico Indutivo. Foi inclusive com o doutor Adalto Lourenço. Ele é agora um criacionista, palestrante bem conhecido. Naquela época ele ministrava esse estudo. E o quanto foi bênção, porque ele ensinava a estudar a Bíblia pela Bíblia. Nós temos o hábito, pelo menos alguns, de ter vários livros e comentários, lê-los e depois ir para as Escrituras, quando na verdade deveria ser ao contrário. Eu leio as Escrituras, estudo as Escrituras e posso até observar esses comentários para destacar algum ponto que eu não tenha visto. Mas o parâmetro não são os livros, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a regra de fé e prática na nossa igreja e acredito que deveria ser também na tua vida. Então, quando nós falamos da relação entre as Escrituras, o poder de Deus e a obra missionária, que é o nosso tema nessa noite, nós queremos destacar algumas verdades, dentre elas, a primeira, que as Escrituras, e somente as Escrituras, revelam Deus ao homem. Os saduceus tinham conhecimento, mas talvez não tinham o conhecimento necessário para entender a respeito da ressurreição, já que eles preferiam não crer que haveria ressurreição. Há pouco tempo, até nessa igreja, algumas pessoas me questionaram: pastor, como é que é esse negócio de ressurreição? Nós fizemos um estudo aqui domingo à noite, fizemos um estudo também na escola bíblica dominical, estudamos o livro de Apocalipse, estudamos o livro de Tessalonicenses, estudamos os evangelhos e mostramos que a ressurreição eu conheço em parte eu não conheço. Tem algo que eu entendo e tem algo que eu não entendo. Tem algo que vai ser revelado, tem algo que está escrito, mas aquilo que está escrito e aquilo que eu não sei já basta para eu ficar muito feliz. Um exemplo: você tem uma deficiência física, lá você não vai ter. Você tem uma luta com a enfermidade, lá não haverá. Você tem uma dificuldade de relacionamento, lá também não haverá essa dificuldade. A ressurreição para o cristão é uma bênção. É quando você fica livre de todos os seus males. E você só vai entender essa verdade por meio das Escrituras. Porque se você for na base do achômetro, vai ser um perigo tremendo. Ah, pastor, eu acho que vai ser assim. Eu acho que lá eu vou ter um lote em frente ao trono, porque eu sou o dizimista maior daquela igreja. Não, não vai.
Pastor, lá vou ter um puxadinho, nem que seja uma invasão no céu, também não vai. Quando ele fala que na casa de meu pai há muitas moradas, ele não está se referindo a privilégio para esse e um quartinho para aquele. Ele está querendo falar, lá existe justiça e habitação igual para todos. Você não vai ficar ter inveja da habitação do teu irmão. E teu irmão não vai estar querendo o que é teu. Isso é próprio dessa terra. Mas você só tem esse entendimento por meio das Escrituras. Se você for à base do achômetro, ou daquilo que dizem, você vai lançar muito do que você acha para a Bíblia. E é a Bíblia que tem que estabelecer o parâmetro da tua vida, e não você para ela. Bom, mas é possível verificar isso na obra missionária? É lógico que é. Eu tenho um certo problema com o nome do livro de Atos. Mesmo porque o nome de livro de Atos dos Apóstolos não é inspirado, então eu posso ter esse problema. Para mim, o livro de Atos dos Apóstolos deveria chamar Atos do Espírito Santo, Atos de Deus. E tem vários que fizeram grandes obras ali, não foram os apóstolos. Não tem como negar. Filipe, Estevão, eles eram apóstolos? Não eram. E foram usados por Deus. Por isso que eu prefiro Atos do Espírito Santo, porque a igreja foi fundamentada e alicerçada no ensino de Jesus Cristo que os apóstolos passaram. Tudo bem, concordo. Mas os ensinos dos apóstolos não eram fundamentados no que eles queriam passar, mas no que haviam ouvido, recebido, visto, vivenciado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos no livro de Atos, Pedro e João testificando da salvação com intrepidez e ousadia, a palavra de Deus. Nós vemos Filipe acompanhando o eunuco e explicando o que livro? O profeta Isaías. Lembrando que quando fala de escrituras aqui, está se referindo ao Antigo Testamento. A gente ficou fiel ao texto. Mas é possível sim analisar as escrituras como todo arranjo que nós temos hoje. Porque outras passagens da Bíblia dão essa margem. E nós vemos que era anunciado Jesus Cristo a partir do livro do profeta Isaías, a partir do livro de Salmos, a partir do livro de Gênesis, mostrando que ele era o Messias esperado. Então no livro de Atos nós temos vários exemplos, se você quiser anotar alguns, nós temos em Atos capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, versículo 29, versículo 31, nós temos diversas outras passagens que mostram a igreja caminhando, a igreja prosseguindo, porque anunciava a palavra de Deus, e não a vontade do pregador, e não a eloquência e a habilidade humana. Tanto é que o apóstolo Paulo chega no extremo, quando ele vai escrever aos Coríntios, isso está no boletim, depois você pode ver. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma. Olha como Paulo é enfático: não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Romanos 15, versículo 17 a 19. Qual que era a palavra que Paulo anunciava? O Evangelho de Cristo. Vou colocar de forma bem resumida. Paulo chegava e falava: Jesus é o Messias, Jesus traz o perdão e a vida. Creia nele, arrepende seus pecados e você terá vida, terá o perdão, ficará livre dessas amarras do diabo e poderá ter uma vida ricamente abençoada. O quanto é importante nós entendermos isso, irmãos. Não são poucos os cristãos hoje que fazem da obra do evangelismo uma obra filosófica ou emocional.
Olha, se você tem problema, vai para Jesus que o teu problema acaba. Onde que está isso na Bíblia? Onde que está na Bíblia que com Jesus você não vai ter mais problema? Não estou dizendo que Ele não abençoa. Não estou dizendo que Ele não traz solução. Estou dizendo onde que está na Bíblia que você não vai ter problema nenhum. É um apelo para ver se a pessoa se rende, só que apelando. Queridos, o Senhor não precisa da minha habilidade intelectual, da minha capacidade retórica. O Senhor não precisa de nenhuma técnica de manipulação de massa para que convença os corações do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo é poderoso, e aí que entra a ação poder. O Espírito Santo é poderoso para falar aos corações a necessidade que há de arrependimento, de fé em Jesus Cristo, e que Ele é o único e verdadeiro caminho. Logo, nesse sentido, a outra verdade que eu quero destacar é que o poder de Deus, da compreensão das Escrituras, da onipotência do Altíssimo. Por isso que Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Há um risco muito grande de nós sermos intelectuais das Escrituras, arrotarmos Bíblia, mas a nossa vida ser incoerente. E não estou falando para vocês, eu estou falando para os líderes. Não estou falando só para vocês, estou falando para nós. Quantas e quantas vezes talvez nós líderes lemos as Escrituras como mera tarefa intelectual? Quantas vezes vamos para a Bíblia Sagrada, estudamos os milagres, mas não crendo que Deus pode realizar aquilo ainda hoje? Ou então, quando nos arrotamos, tem uma ótima teologia, mas a prática é horrível. A prática é deplorável. Já vi gente que prega um sermão excelente e sai da igreja xingando tudo. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus, Ele é aquele que te leva a compreender as Escrituras e viver as Escrituras. Por que será que o Senhor nos ensina em Sua palavra, vigiai e orai? Por que será que o Senhor nos ensina em Sua palavra a sermos cheios do Espírito Santo? Por que será que o Senhor em Sua palavra ensina-nos a fazer morrer a velha natureza? Por que será que o Senhor em Sua palavra nos deixou várias e várias instruções para buscar o Senhor e o Seu poder perpetuamente, continuamente? Porque não podemos desassociar as Escrituras Sagradas, que vem do Todo-Poderoso, e deixar de lado o poder que vem daquele que capacita a viver essas Escrituras. Meus irmãos, tem uma propaganda um tempo aí que falava sobre um certo pneu, e eu falei, poxa, aplica-se perfeitamente à vida cristã. Conhecimento não é nada sem piedade. Escritura e poder andam juntos. Nós precisamos entender que não adianta você ter um pneu excelente se a dirigibilidade é ruim. Para quem entende de veículo sabe o que eu estou falando. Se ele não se adequa ao carro. Ambos têm que ter um conjunto perfeito. E nesse sentido, as Escrituras e o poder daquele que inspirou as Escrituras vão sempre andar juntos. Olha, de que forma você foi convencido do pecado, Laura? De que forma você foi convencido do pecado? De que forma que você foi convencido? Se não por obra do Espírito. Não é assim, José, que Deus atua? Não é assim, Márcio? Porque Deus é que nos convence de nosso erro, pela pregação da fé, pelo anúncio de Jesus Cristo.
Ora, qual de nós não lutamos contra as obras da carne? Mas por que lutamos contra as obras da carne? Porque a palavra diz que nós devemos fazer morrer a velha natureza carnal. Pastor, o que é a obra da carne? Errais não conhecer as Escrituras. Mas pastor, o que eu faço agora que eu li Gálatas 5? Busque o poder de Deus para vencer isso. O apóstolo Paulo diz mais. Fala que o Evangelho é o poder de Deus. Jesus Cristo é o poder de Deus. A presença de Jesus, do Espírito Santo em nós, é o poder de Deus. E é estranho que, apesar de falar tudo isso, nós podemos crer em tudo isso e viver uma vida fria, indiferente, apática. Vai ver em Apocalipse, quando ele fala: olha, eu conheço as tuas obras, você é dedicado, você lê a Bíblia, você faz oração, mas eu estou a ponto de vomitar. Mas por que vomitar? Porque você é morno. Porque você deveria ser favoroso pelo tanto que você conhece, e você é um zero à esquerda na minha obra. Você não ajuda aqueles que querem entrar e atrapalha aqueles que estão dentro. É forte, né? Deus falar de vomitar alguém, mas a ideia é essa mesma. Que o morno, ele sabe tudo, só não vive nada. Conhece bastante, ensina para todo mundo. É juiz de meio mundo. Mas nunca toma para si que deve ter uma mudança, uma busca do poder de Deus. E esse poder aqui, meus irmãos, vamos fazer um destaque. Não é para que a gente se envaideça. Eu dei um teste aqui para você saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Lembra do teste? Eu vou explicar. O teste é o seguinte: se você vê alguém dizendo, eu sou cheio do Espírito Santo, e você não é, pode sair tranquilinho que ele não é. Está resolvido, não é. Alguém cheio do Espírito Santo nunca vai ter soberba, arrogância, achar que é dele mesmo o poder. Por isso que ele fala cheio do Espírito Santo. Esse que está cheio de si, não está cheio do Espírito Santo. Não importa se fala em línguas, se tem profecia, se tem brado de poder, nada disso. Se ele é o cara, então Deus não é. E ali não é o poder do Espírito que está prevalecendo. Alguém cheio do Espírito Santo, está lá em Gálatas também, mostra com amor, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, fidelidade. Ele tem o fruto. A vida dele glorifica a Deus. E é isso que eu quero para a minha vida, e espero que você queira também para a tua vida. Eu quero conhecer as Escrituras, mas quero ser capaz de viver as Escrituras no poder de Deus e anunciar para as pessoas, com humildade, com mansidão e com amor. O quanto é importante isso. Que esses dois aspectos andam juntos. Logo, nesse sentido, em terceiro lugar, ambos são essenciais à obra. Sem as Escrituras e sem o poder de Deus, não há verdadeiro anúncio das boas novas de Jesus Cristo. Nós podemos estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Nós podemos estar fazendo com a motivação certa, mas de forma errada. A Bíblia e o poder de Deus vão dar esse equilíbrio, para a gente ter uma palavra adequada. É isso que Jesus fala, que a sua palavra seja salgada, temperada, no ponto, para responder a cada um, diz Pedro, a razão da esperança que há em você. Alguém chega lá para o Gabriel, qual a razão da esperança que há em você? Eu vou todo domingo à noite na igreja. Ih, falhou. Se essa é a tua esperança, é ruim. Não, Gabriel vai expor, menino inteligente, amém? Fala amém, pai. Menino inteligente, eu sei que é. A razão da minha esperança é que Jesus Cristo é o único que perdoa pecados e eu creio nele. Eu creio no seu perdão e creio que ele me dá vida. E as Escrituras me mostram isso e me provam isso. Gabriel, você crê nesse tal de livro aí da Bíblia Sagrada? Creio. E você não crê, não? Eu não vou crer nesse livro? Esse livro mudou minha vida. O poder de Deus revelado nele trouxe transformação para a minha vida. A pessoa pode não acreditar, não querer, mas ele deu a razão da esperança que há nele. E é isso que a gente tem que estar preparado, meus irmãos.
Bom, o que isso tem a ver com a obra missionária? Tudo, tudo. Você pode ter dinheiro, você pode ter capacitação. Eu me recordo de uma recordação ruim, mas recordo de uma certa obra missionária que eles mandavam missionário para todo lugar para fazer turismo. A pessoa ia lá para fazer relatório e ficava em shopping center. Não é evangelizando, não, dando rolê. Me entristecia aquilo, porque eu sabia que aquilo era um dinheiro santo empregado de forma errada. Mas para eles aquilo era obra missionária. Pegava o jovem daqui, mandava não sei para onde, dava muito dinheiro para ele, um certo poder dele fiscalizar algumas coisas, e era obra missionária. Tem muita gente querendo fazer obra missionária, e no fundo, era turismo. Ia dar um passeio fora da sua casa. Obra missionária não é isso. Obra missionária é a paixão que você tem por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A consciência de que o mundo precisa de Deus. E de que somente as Escrituras, o Evangelho, a Palavra de Deus é que revela Deus para as pessoas. E você vai anunciar a Palavra de Deus. E essas vidas, pelo poder de Deus, vão se render. Lembrando da pregação que eu fiz esses dias, não serão muitos. Não fique esperando de 100 que 100 se convertam. Deus pode fazer 100. Mas talvez sejam 10, talvez sejam 1, talvez nenhum, naquele momento. Só que a Escritura nunca voltará vazia. Vai estar sendo anunciado o desígnio. Queridos, nessa reflexão dessa noite, o que eu e você tiramos de aplicação para a nossa vida? Primeiro, você conhece as Escrituras? Ou essa palavra se aplica à tua vida? Errais não conhecer as Escrituras. E por isso você tem várias dúvidas, questionamentos, e ao invés de ir para a Bíblia, continua com as dúvidas e questionamentos. Ah, pastor, mas a Bíblia é muito grande. Irmão, conversa com a gente, eu te dou um roteirinho de como você lê a Bíblia em 1 ano, em 2 anos. De como você talvez possa esclarecer algumas dúvidas que você tenha, lendo algumas passagens da Bíblia Sagrada. Para alguns irmãos que já têm mais liberdade, eu costumo dar um receituário. Não é verdade? Vai anotando aí para ler depois. Não foi assim que eu dei para alguns? Ó, lê tal livro, lê tal capítulo, lê mais isso. Por quê? Porque é necessário que você olhe lá e veja e aprenda o que Deus está dizendo. Eu quero conhecer mais a Deus. Ler a Bíblia, não importa quantas vezes, Deus sempre vai falar ao teu coração. Porém, eu sempre oro, Deus me dá poder para viver isso. Quantas vezes eu leio e falo, Deus, eu sou confrontado com isso aqui. Por exemplo, quantas vezes eu não questiono algumas coisas que terão no céu? E Senhor, isso aí vai ter ou não vai? E aí eu me vejo em pecado e falo, Deus me perdoa. Não compete a mim ficar pensando sobre isso. O Senhor não revelou, está oculto. Eu já tenho muita coisa revelada e muita coisa para me preocupar com aquilo que está escrito. Depois leia Deuteronômio 29. Percebam, eu tenho que buscar a Bíblia, ler, conhecer, buscar o poder de Deus para entender e viver. E você vai ser um missionário, uma missionária, aonde estiver, abençoado e feliz, seja aqui no contexto local, seja no contexto regional, ou até mesmo transcultural. Alguns têm o sonho de ir para o México, né? Como será lá no México? Eu tenho que aprender espanhol? Ok, tem que aprender. Você tem que se capacitar? Sim, tem que se capacitar. Mas se você não anunciar as Escrituras, se você não crer no poder de Deus, vai ser só um passeio. Mas se você crer, se você observar, se você se apegar à Bíblia, ao poder do Senhor, a tua obra vai ser muito frutífera, ainda que seja uma vida. Nós temos relatos de missionários que passaram anos e anos pregando, uma vida se converteu. Mas a palavra foi anunciada, e com certeza Deus tinha um projeto para que depois outras pessoas se rendessem a Cristo. Ou talvez só aquela vida.
Qual o valor de uma vida? E talvez essa vida, meu irmão, minha irmã, está ao seu lado. Seu vizinho, seu parente, seu amigo. Onde Deus te pôs como missionário para abençoar. Eu já dei uma estratégia para vocês e vou repetir. Encerrando, eu vou repetir essa estratégia. Todo lugar que eu chego, eu procuro saber o nome dos meus vizinhos. Pelo menos o primeiro nome. E todo dia eu oro por eles. Todo dia. Falo, Deus, me dá a oportunidade de eu testemunhar do teu poder, da tua bênção, da tua salvação. E tem mais, Deus, eu quero ser bênção na vida deles. E uma vez aqui eu expliquei que se for necessário até empurrar carro sem gasolina, carro que não está pegando, eu empurro. É uma bênção, nunca mais a pessoa esquece de você. E teve uma irmãzinha que passou uma mensagem esses dias que ela fez isso, ela lembrou do que eu falei. Ela viu que o carro do vizinho estava ruim, ela levantou 6h pouco da manhã e foi lá ajudar a empurrar. Porque evangelho que não pratica amor não é evangelho. Evangelho que só critica o outro que está errado e não manifesta amor não é evangelho. Eu discordo do erro do outro, mas vou amá-lo intensamente. E vou manifestar o amor de Deus que está em mim, independente dele merecer ou não. E oro, peço a Deus, abençoe meu vizinho tal, protege, livra do mal. Fulano que está passando esse problema, abençoa também, Senhor. Abre uma porta ali para que eu testemunhe. Esses dias atiraram uma jovem perto de casa. Eu escutei o barulho, olhei na rua assim, falei, vou lá. Mas você pode tomar tiro? Pode. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu devo escutar os gritos. Aí chegamos lá, uma jovem tinha sido baleada por causa de uma bolsa. 3 piados doidos da cabeça. Foram para tomar a bolsa, ela demorou para dar, eles atiraram nela. E a gente foi lá expressar, olha, eu preciso de alguma ajuda. Aí já estava chegando no carro, já estava levando para o hospital e oramos. Pedi a Deus misericórdia sobre aquela vida. Porque amor, só de palavras, não está no Evangelho. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que agiu, fez uma atitude, tomou uma providência de mandar o Filho por nós. Esse é o Deus que te ama. E não te ama só de palavras, te ama de atitude. Se preocupa com a tua vida, enviou Jesus por você, para que você tenha perdão e vida de graça, sem dinheiro, sem preço. É esse Evangelho que a gente vai anunciar no poder de Deus, e vidas vão ser transformadas. É isso que eu quero anunciar para os meus vizinhos. A maioria já ouviu. Deus já concedeu ao meu pedido. Numa reunião que eu estava com todos, eles começaram a me futucar como pastor. Aí saiu o Evangelho completo. E todos já ouviram da salvação de Jesus Cristo. Não, todos não, tem mais 4 que não ouviram ainda. Mas eu estou orando. Eu estou orando. Sabem que eu sou pastor, sabem que pode contar comigo até para empurrar carros para pessoas. Carregar lajota é uma bênção. Você nunca fez isso? O vizinho está descarregando um trem muito pesado, você vai lá e ajuda. Os homens, vai lá e ajuda. Ele não esquece, irmão. Manifesta amor, toma atitude. Não seja carrancudo, não dá nem bom dia, nem boa tarde. Usa a pessoa no elevador, não deseja que Deus te abençoe. Você está virando xarope, você não está sendo crente, não. Entendeu? Abençoa a vida. A pessoa está carrancuda, dá um sorriso. Deus te ajude. Não quero teu Deus, não devolve. Mas Deus te ajude. Eu quero que Deus abençoe a tua vida. E não importa o que você está passando, eu vou orar por você. Amém? Fique em pé, vamos orar. Meu Deus, a obra missionária não é nossa, Deus. Perdão pela arrogância, perdão pelas vaidades, perdão quando nos achamos muito fazendo só o que é obrigação. Ah, Pai, tem misericórdia. Porque, meu Deus, ao falarmos do Senhor, não estamos fazendo nada, além daquilo que é nossa obrigação. Ao anunciar para as pessoas que o Senhor ama,
Não há mérito em nós, porque só fazemos isso no poder do Senhor, revelando as Escrituras para aqueles que o Senhor ama. Senhor, nos ajuda a falar do Teu Evangelho, nos ajuda a ser bênção para as vidas que estão ao nosso redor. Prepara o nosso coração com amor intenso, Pai. Livra-nos da arrogância, da soberba, do orgulho. Livra-nos do pré-julgamento, ou mesmo do julgamento dos erros dos outros, e acabamos não olhando para os nossos próprios erros. Deus, tem misericórdia de nós. Enche-nos com o Teu poder. Ó Espírito Santo, segundo a Tua promessa, dá-nos poder e intrepidez para, com ousadia, conforme aconteceu no livro de Atos, anunciarmos Jesus Cristo, anunciarmos o desígnio do Senhor, que a gente não tema as autoridades, que a gente não tema o que vão pensar de nós, mas sabendo que o Teu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como que crerão, meu Deus, se a gente se cala? Como que serão transformados se a gente nega a palavra de vida para aqueles que tanto precisam? Pai, perdoe a igreja do Senhor. Perdoe aqueles que nesse momento reconhecem as suas falhas. Perdoe, Deus, e traga poder e intrepidez para que com ousadia aconteça a transformação que o Senhor quer no bairro, nos nossos vizinhos, nossos amigos, na escola, no trabalho, aonde estivermos, em campos distantes, campos pertos, porque acreditamos, Deus, no Teu imenso poder. Oh Deus, também eu peço que leve a cada um em paz e segurança, que toda ação maligna, que toda opressão do mal, que toda ação de demônios contra a vida deles caia por terra, que todo obstáculo que o inimigo tenta colocar seja vencido pelo santo nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Até sentarmos.